E aí, pessoal, o Renato e o time do Grenal, os treinos, começam a definir a equipe que enfrenta o Inter. Vamos falar sobre isso? César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista pra gremista. E agora mais ágil, você está precisando de um dinheiro extra, está precisando viajar e tem um FGTS parado, a Mais Ágil vai resolver para você. Você vai entrar na descrição do vídeo, ele tem o WhatsApp que leva para Mais Ágil. E lá você vai conversando com eles, ter o dinheiro do FGTS parado em menos de 24 horas, sem burocracia, na conta. Mais ágil vai ajudar você. Gente, técnico Renato Portaluppi, toda a sua experiência a serviço do Grêmio no Clássico Grenal. O técnico Renato montou uma programação diferenciada para o Clássico, está tratando o Grenal como tem que tratar. A logística, por exemplo, o Grêmio concentra na sexta-noite. O Grêmio faz treinos fechados. O Grêmio mobiliza a sua estrutura diferente. O Renato começa a colocar na cabeça dos jogadores: este não é um jogo qualquer. E isso passa pela definição da escalação e dos suspenses que o Grêmio começa a desenvolver para o Clássico Grenal. No treino dessa quarta, a gente montou uma série de curiosidades que indicam exatamente este ponto típico da experiência de Renato Portaluppi e do seu conhecimento com relação ao Clássico dos Gaúchos. O técnico Renato começou a disputar o Campeonato Gaúcho em 82. 82. A maioria das pessoas que acabam vivendo o futebol hoje sequer sabiam do que se tratava. E Renato já jogava Grenal, e já se incomodava em Grenal, e já trabalhava sobre isso nos clássicos. Eu lembro, por exemplo, de um clássico que o Renato foi expulso ainda no início do jogo, brigando porque estava lá incomodado com as coisas do jogo. Eu lembro do Renato jogando, ganhando, festejando muito. O Grenal faz parte da relação de Renato com o futebol. Com o futebol. E essa luta dele pelo Grêmio, neste momento, é muito importante. Conhecer a aldeia é importante. E o Renato sabe disso. Então, o Renato montou treinos fechados, mas em todos os treinos, ele monta uma parcial de treino para exatamente montar na nossa cabeça as dúvidas. No treino de hoje, por exemplo, que ele deixou uma parte aberta, ele permitiu que todos vissem os jovens do Sub-17 que estão trabalhando lá, inclusive o Gabriel Mack. Nós vamos falar no vídeo amanhã da manhã sobre isso. Todos viram como ele iria desenvolver o trabalho. Todos viram o interesse dele. Por quê? Porque faz parte da estratégia. Mas o time, e aí já dentro de informações, nós temos já algumas verdades bem definidas. A tendência é que o time tenha 4 mudanças. 4 modificações. A primeira e mais óbvia. Galdino deixa o time. Entra Pavon. Nós falamos sobre isso, sobre a ideia de escalação, em cima de coisas que a gente nem tinha informação. Agora a gente tem a informação. Galdino fora, Pavon dentro. Até aí, sai o cara da extrema, 4-2-3-1, sai da extrema, entra outro extrema, que joga mais do que o que sai. Ótimo para nós. Aí a gente avança. Outra mudança. Sai Cristaldo. Não mudança de esquema. Sai Cristaldo. E entra Duqueiroz. Junto com isso, 2 mudanças. Prestem atenção. Primeira delas, a simples troca. Segunda, Duqueiroz se aproxima de Vijaçante e PP avança. O Grêmio passa a ter um volante que marca pouco, que é o PP, como uma espécie de terceiro homem do meio. E um volante que marca mais, ajudando o Vijaçante a marcar. Vijaçante, Duqueiroz e também o PP, com Pavon. Certo? Certo. Qual seria a quarta mudança? A quarta mudança seria o centroavante.
Nesse momento, está escalado para jogar JP Galvão. Mas hoje, segundo as informações, mais uma vez, Diego Costa participou e participou com muita vontade do treinamento. E aí sairia JP Galvão para a entrada de Diego Costa, o homem contratado para ser o centroavante do Grêmio. O Grêmio aí, então, tem 4 modificações. E aí, CCD, e a ponta esquerda, ou a extrema esquerda, é de Natan Fernandes ou é de Gustavo Nunes? Eu queria, primeiro de tudo, pedir uma coisa que eu acho fundamental e é progremista que eu quero pedir. Eu sei que já se especula muito isso, mas eu gostaria de pedir. Não vamos criar rivalidade entre o Natan Fernandes e o Gustavo Nunes. São 2 jogadores do Grêmio, um tem 19 e outro tem 18. Eles podem jogar um no primeiro tempo e um no segundo, que nós vamos estar muito bem servidos. Então, não vamos criar rivalidade. O Grêmio tem Gustavo Nunes em franca evolução? Óbvio que tem. Sabemos aonde ele vai? Não. Mas nós temos Natan Fernandes. Nós temos Natan Fernandes também. Nós temos os dois. Os dois são do Grêmio. Os dois têm contrato longo. Os dois são valorizados. Os dois. E a gente sabe que jovem pode jogar 45, 60, 65, e depois entra o outro para manter o ritmo. E muitas vezes o que entra depois ainda tem mais espaço do que o que começa. Nós sabemos disso. Então, dentro dessa realidade, eu não considero uma mudança se o Renato fizer, por exemplo, a opção inicial pelo Natan Fernandes. Não considero. Eu acho que essa é um problema bom, é uma história boa para a gente contar, não uma história ruim. E isso faz com que o Grêmio só se fortaleça. Mas, mesmo assim, para não ficar no muro, eu acho que joga Gustavo Nunes. Mas eu quero deixar muito claro aqui que não é um problema se jogar Natan Fernandes. Ele tem o mesmo estágio e o mesmo status do outro. Ele ganhou o jogo para nós quando estava bem, lá contra a equipe do Avenida. E ele se machucou entrando gol adentro aqui, quando tomou um carrinho por trás e foi pênalti. E ali gerou mais um gol do Grêmio. Essa é a verdade. Então, aqui as modificações. Aqui a ideia de time, que teria mais ou menos o que nós montamos no time da nossa vontade. Mas Renato começa, assim, a desenvolver isso e principalmente a colocar o grupo todo muito focado no clássico de domingo. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.